Faltaram gols pra gente ontem sair lucrativo, pessoal, porque no resto a gente até conseguiu se sair bem. A gente começou perdendo dupla chance do Galatasaray, uma aposta arriscada, mas na minha visão tinha boas chances. Depois disso a gente ganhou nos gols aqui no Bilbao. Os gols no Midtjylland e Fenerbahçe saíram antes. A gente perdeu aqui no Twente Besiktas. Esse jogo não ter saído um gol foi absurdo, mas ganhamos nos gols do United contra o Steaua Bucareste. Ganhamos também no menos 0,25 da Roma, aposta muito boa. A gente perdeu aqui no DNB do Anderlecht com o Hoffenheim, que fez um jogo muito movimentado. Ganhamos aqui no empate anula do Braga de Instalados, aposta muito boa também. Tivemos um pouco de sorte para ganhar no do mais de 2,5 do Tottenham. E a gente perdeu aqui, qualquer um desses jogos aqui que desse green, a gente teria ficado lucrativo. Faltou um golzinho pra gente poder ficar lucrativo na rodada, porque a gente acabou perdendo com a dupla do Lyon e Olympiacos. E perdemos também faltando um gol do Maccabi Porto, que chegou a sair, mas foi anulado. Então, olha só, se a gente ganha essa aposta do Porto aqui, ó, a gente ia ter uma unidade a mais, né? Mais o 0,7. Então, a gente teria ficado positivo aí, mas ficamos um pouquinho negativo, menos 1,3. E vamos ver essa sexta a gente consegue buscar. A gente ficou positivo na rodada de Champions, né? Pouco mais de unidade e ficamos negativo ontem, um azarzinho ventou pra gente aqui. E hoje a gente tem 3 jogos, tá? Tem um jogo do Campeonato Espanhol também, Leganés e Raio Vallecano, mas como vocês me pediram, eu não vou ficar justificando o jogo que eu não vou fazer a entrada não, então achei o jogo com as linhas justas aqui, o jogo apertado, então eu vou só nesses 3 aqui e as minhas dicas pra eles vão rolar aí depois da vinheta. Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Dicknário aqui para mais um vídeo. A gente começa analisando o primeiro confronto do dia, jogo do Parma contra a equipe do Lecce. Dois times que estão brigando aqui contra o rebaixamento, né? Com o Parma estando acima do Lecce muito por conta dos critérios. São duas das piores defesas do campeonato. O Lecce também tem um ataque muito fraco e o Parma tem um ataque um pouquinho mais digno, né? O Parma deveria ter tido melhor sorte no último confronto, onde tomou 2 golzinhos no final a equipe do Milan e completou aí o seu 4º jogo sem conseguir vencer. O time tá, como eu falei, numa situação bastante complicada, só apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos e hoje é um confronto famoso, né, de 6 pontos, porque quem vencer aqui vai se colocar numa boa situação para poder escapar da zona de rebaixamento. É uma equipe limitada, joga num 4-2-3-1, Juri que é o principalmente de frente, eu gosto muito do Boni, o meia que municia essas equipes, mas é um time, como eu falei, muito limitado, principalmente no lado defensivo. O mesmo pode dizer do Lecce, que não tem um ataque muito forte, o Kstovic é o principal homem de frente, junto com o Carlson e o Dorgu, com o Ramandi municiano, mas é um time que tem algumas baixas por conta de lesão, assim como o Parma, além do Rebic, que está suspenso hoje para esta partida. O time tomou simplesmente 8 gols nos últimos 2 jogos e a defesa tem sido aqui o grande ponto preocupante dessa equipe e que faz com que as chances de vitória fiquem bem baixas. Os jogos em casa do Parma também não mudam muitas estatísticas, 3 vitórias nos últimos 10, mas o Lecce fora de casa também só conseguiu vencer 2 vezes contra adversários que também estão na parte de baixo. Então a gente tem um confronto nivelado por baixo, um confronto de 6 pontos, um confronto de 2 ataques que não produzem muito, mas de defesas que sofrem muitos gols, e eu vou recomendar aqui o mais de 1,5. O jogo deve começar assim um pouquinho travado, mas a partir do momento que sai o gol aqui, ele vai ficar muito corrido. Isso porque as defesas não conseguem sustentar as vantagens, acabam sofrendo muitos gols, e o adversário vai com tudo porque é quase, como eu falei, é um jogo não é de vida ou morte, porque o campeonato ainda tem bastante rodadas, mas é um confronto de 6 pontos, sabe? Quem vencer aqui fica numa situação muito boa para poder escapar do rebaixamento. Então, sendo, embora o ataque do Lecce fraco, mas o time vem com atuações interessantes aqui e pegou adversários difíceis, pegar a Inter também é complicado, e o Parma também vem de boas atuações, acho que vai ser um jogo movimentado e para gols aqui na minha visão. No segundo jogo a gente tem o Werder Bremen mais, o Werder Bremen num viés de piora, o mais num viés de melhora. O Werder Bremen estava numa sequência muito forte aqui e acabou já agora 5 jogos sem vencer, 4 pela Bundesliga. O jogo contra o RB foi bastante movimentado, contra o Heidenheim o time teve vencendo 3 vezes e tomou 3 empates, o último deles no último lance do jogo basicamente. Contra o Augsburg não conseguiu produzir bem, acabou sendo pego nos contra-ataques aí. E contra o Borussia
Tem dois jeitos de ver, né? Foi o quarto jogo sem vencer, mas o time estava numa desvantagem de 2-0 e com um jogador a mais conseguiu pelo menos recuperar. Então mostrou um poder aqui de recuperação dessa equipe que hoje não vai poder contar com o Stage que está suspenso, mas o Duxwich é o atacante lá e um cara que tem brocado muito, né? O principal jogador dessa equipe nesse 3-4-2-1. E o Werder Bremen em casa, ele tem uma estatística aqui que é relevante, que ele é um dos piores mandantes da Bundesliga. Um dos piores não, mas é um mandante fraco nessa Bundesliga, né? São 2 vitórias apenas, 4 empates e 3 derrotas. Então é um time aqui que tem uma pontuação muito baixa para a quantidade de jogos que a equipe tem. Então é algo a se levar em consideração, porque hoje o time joga em casa para poder pegar o mais, que fora de casa é um time difícil de ser batido, 4 vitórias, 2 empates, só 3 derrotas e que marca muitos gols. O mais ele vem com algumas atuações bem interessantes, né? Conseguiu vencer o Stuttgart por 2-0 e encerrou 2 derrotas fora de casa. Uma apertada para o Bayer Leverkusen e outra para o Union Berlim. Então, assim, o mais quando joga fora de casa não tem a mesma força, conseguiu vencer o Frankfurt aqui, um resultado interessante, e o Heidenheim, mas tem 3 derrotas também no caminho. Então é um jogo que ele fica incerto pelo desempenho de ambas as equipes no mercado principal de vencedor do jogo. Mas no mercado de gols, ele me agrada. Por quê? Porque a gente tem dois times que marcam muitos gols, embora a defesa do Mainz seja uma defesa estruturada, o ataque do Werder Bremen pode muito bem furar e o Werder Bremen também toma gols. Então é outro jogo onde eu vou no mais de 1.5 gols ao vivo e eu gosto dessa dica. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o Bragantino recebendo a equipe do Novo Horizontino. E aqui a gente tem dois times que não estão fazendo um bom campeonato paulista. O Bragantino só tem uma vitória, conseguiu segurar sim o Palmeiras, mas foi um jogo bem fraco. O Novo Horizontino também só tem uma vitória, mas tem 3 empates, né? O Novo Horizontino está em segundo por conta disso. O grupo também é fraco, tem o Noroeste, Água Santa, e o Noroeste está se sustentando por isso. Agora, o Noroeste também está dando muito azar, é jogador expulso toda hora, cria chance e perde. Então, assim, o Novo Horizontino, ele tá, a verdade, vacilando e deveria ter um desempenho um pouco melhor. O Bragantino hoje conta com a volta do Eduardo Sacha, que cumpriu suspensão, e ele deve voltar aí, o time titular, fazendo a dupla com o Isidro Pita. Particularmente, acho esse um ataque muito estático, né? Mas, ao mesmo tempo, John e Vinicinho dão um pouco de velocidade. Então, pode ser que encaixe esse time, embora ainda não tenha encaixado. O Bragantino, o principal ponto é que, defensivamente, ele se sai mal. Apesar dele não ter sofrido gols pro Palmeiras, ele sofreu gols em todos os últimos jogos, isso vem desde o ano passado. O Novo Horizontino, por sua vez, também não está conseguindo mostrar a solidez defensiva que teve no ano passado. O ataque com o Pablo Diego, com o Vaguinho, com o Pedro Balotelli. E o time hoje deve contar com a volta do Rodrigo Soares, que desfalcou a equipe na última partida. A escalação está mudando bastante, já é meio que praxe do Eduardo Batista de alterar de acordo com os adversários. E uma chegada importante na equipe do Novo Horizontino é do Matheus Friso, que jogou no Curitiba no ano passado, e ele fez vários gols, a gente pegou vários gols dele com odds bem altas, ele é um meio-campo muito criativo e é bastante interessante a chegada dele para a equipe do Novo Horizontino, pode ajustar esse meio-campo. Esse é um confronto, pessoal, que embora os dois times estejam perto da zona de classificação, o Bragantino aqui está num grupo com Guarani e Santos, então é de se esperar que o Santos vai avançar. O Guarani já está com 7, o Bragantino tem que acordar um pouco aqui. E o Novo Horizontino já está em segundo contra o Noroeste, mas o Novo Horizontino vai ter uma partida a mais aqui a partir do próximo jogo. Então, se não vencer, já vai se colocar numa situação complicada também. Então, um confronto que eu acredito que os dois times vão para cima e eu vou buscar o mercado de gols também nesse jogo, tá? Mas as linhas no Paulistano estão subindo rapidíssimos. E o mais de 1,5 é uma linha justa aqui, mas ela tem uma discrepância grande do mais 1,5 pro 2,5. Eu vou buscar o mais de 1 gol, assim como eu busquei no jogo do São Paulo, que acabou tendo 5 gols, a gente conseguiu entrar no mais 1. E nesse jogo aqui também vou buscar o mais de 1 gol. 1 gol só, aposta reembolsada, 2 ou mais é tudo nosso. Primeiro tempo tem que ser um jogo um pouco mais morno aí. Se sair gol, paciência, a gente vê se pega alguma coisa no live. Mas se não sair, a gente entra e torce para poder sair esses gols. E para sexta-feira não tem muitas opções, é só isso mesmo. A gente volta hoje mais tarde, vai sair o vídeo hoje à tarde, tá? Com o Sabadão, que aí, ó, olha a lista de jogos que a gente vai ter. Então, se você quiser receber todas as minhas dicas, tem o botão aqui para você se inscrever e deixar o seu like. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e boas apostas.